Deus! Começando mais um episódio da Bíblia Comentada. Hoje, o capítulo a ser lido é João capítulo 4. E o que a gente vai focar hoje em especial? O texto ele é riquíssimo, é um texto que daria para fazer no mínimo uns 10 ao vivo para tentar falar por baixo tudo que ele diz, mas o foco hoje é a igreja. Será que Deus está na igreja? Será que se adora a Deus dentro da igreja? Será que a igreja, o templo de pedra, é um lugar sagrado? Será que é ali que Deus está? Esse questionamento é o assunto do nosso ao vivo de hoje. O povo já está entrando, maravilha. Deixa eu explicar uma coisa. A minha intenção com esse vídeo de hoje não é ser um rebelde, eu não sou rebelde, jamais faria isso. A minha intenção com esses vídeos de A Bíblia Comentada é servir de instrumento de Deus para sua vida, para te livrar de muitas prisões religiosas que você tem. Seja você católico, seja você evangélico, vocês católicos e evangélicos estão presos em muitas doutrinas que não são bíblicas, muitos pensamentos que te trazem peso. E esse peso é chamado de religiosidade. A minha intenção é que vocês sejam libertos da religiosidade, mas jamais sendo rebelde ou herege. Isso nunca. Porque o que importa é a palavra de Deus. Vamos junto? Vamos lendo? Eu vou lendo e vou comentando com vocês. João, capítulo 4, a partir do verso 3. Amém? Jesus, nos dê a graça da sua palavra, Pai. Nos abra o entendimento, nos abra os corações. Em nome de Jesus, nós queremos te ouvir, Pai. Fala através da sua palavra. Em nome de Jesus. Bora, gente. João, capítulo 4. Maravilha. Vambora. Deixou Jesus a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Gente, veja bem. Samaria não ficava no meio do caminho. Entre a Judéia e a Galileia, Jesus deu uma volta grande para passar por Samaria. E é interessante a Bíblia dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria se tinham outros caminhos até mais rápidos? Jesus ele passou por Samaria justamente para falar com essa mulher do poço, justamente para falar com a samaritana. Eu acho incrível esse carinho de Jesus mudar, entre aspas, o trajeto que era o normal de ser feito para passar ali, para ali encontrar ela. Ei, deixa eu te falar uma coisa, amado, você que está me assistindo, jamais você será uma pessoa desnecessária para Deus. Tira essa ideia satânica da sua cabeça de que você não é importante. Ei, presta atenção, você é muito importante para Deus. Tão importante que se houvesse só você no mundo, Jesus tinha morrido por você. E sabe o que é mais louco? Quem teria crucificado ele era você. Então Jesus teria morrido por você. Isso é maravilhoso. Jesus ele mudar o caminho, ele estava indo para um lugar e a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Para que ele encontrasse ela. Jesus muda tudo o que for para te encontrar. Isso é incrível. Jesus é maravilhoso. Verso 5. Foi, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herança que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali nessa cidade de Sicar estava a fonte de Jacó. João, capítulo 4, verso 6. Que fonte? Um poço que ele caçou, um poço que ele cavou para dar água para ele e para o rebanho dele. Jesus, pois, cansado do caminho. Gente, isso para mim é incrível. A Bíblia diz que Deus não se cansa. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, por exemplo, Deus não se cansa, Deus não se fatiga, Deus não é homem para se cansar. Mas para vir em forma de homem, ele aceitou o corpo humano. Jesus é Deus em forma de homem. E aí Jesus, quando ele vem em corpo humano para morrer por nós, ele aceita as limitações de um corpo humano. Vocês conseguem imaginar o amor de Jesus de mudar o trajeto por ela e ao mesmo tempo de mudar o trajeto por ela, ele se cansa, ele estava cansado, mas ele se cansou porque por ela. Jesus ele estava disposto a pagar o preço por essa moça.
E tem gente que acha que Jesus não tem um amor individual. Ah, Jesus ama todos. Jesus ama o mundo geral. Deus amou o mundo de tal maneira. Em partes, Deus amou o mundo em tal maneira, mas ele tem um amor por cada uma das pessoas. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você não precisa, ele sabe o que você gosta, ele sabe o que não é bom para você. Ele vai te levar para a direita ou para a esquerda, dependendo do que for bom para você. O plano de Deus é perfeito. E aí o incrível demais, Jesus querido, ô pastor Tamar, um beijo para você, meu amigo. E o incrível é que Jesus muda a rota por ela, por causa dela. E aí chega lá, cansado, mas ele tinha um propósito, ele se assenta junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Eu já expliquei para vocês que a primeira hora para o judeu é às 6 horas da manhã. Então a sexta hora é 6 da manhã. Mais 6, como diz a minha esposa maravilhosa lá do quarto, meio-dia. Então ele se sentou meio-dia. Deixa eu explicar por que Jesus se assentou ao meio-dia ali. Meio-dia, em Israel, é um calor de torrar pardal. Aqui em Taubaté a gente diz de torrar fiotó de pardal. Diz que ele voa com uma asa e com a outra ele abana o calor, de tanto calor que era meio-dia. Por que Jesus foi meio-dia? Deixa eu explicar para vocês, querido. Nenhuma pessoa em sã consciência iria tirar água do poço meio-dia, por causa do calor. Ou vai de manhã, ou vai mais à tarde, com o sol mais baixo. Por que Jesus foi meio-dia? Porque aquela mulher que ele vai encontrar era uma mulher rejeitada. Era uma mulher que ela já tinha, a Bíblia diz que ela já tinha 5 maridos, 4 maridos, estava no 5º, ou estava no 6º, a gente vai ler. Enfim, era uma mulher conhecida como rapariga, era uma mulher piriguete, era uma mulher que ninguém queria estar perto. Era uma mulher considerada por os padrões da sociedade uma mulher de má fama. Era uma pessoa com quem ninguém queria ter relacionamento, ninguém queria ter dela. Então ela ia ao meio-dia tirar água, porque meio-dia não tinha ninguém. Ela ia no horário que não tinha ninguém, porque ela era sozinha. Vocês estão entendendo isso? Se ela fosse uma moça social, com um relacionamento bom entre as pessoas, ela iria com o povo de manhã ou com o povo à tarde, quando o sol estivesse baixo. Mas como ela era sozinha e rejeitada, ela ia meio-dia, naquele calor. Por quê? Para não ouvir zombaria, para não ouvir humilhação, para não ouvir as pessoas provocando ela. Ela ia sozinha. E Jesus, sabendo, aceitou o sol na cabeça, o calor, o cansaço, porque ele sabia que era a hora que ele encontraria ela ali. Meu Deus do céu. Verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Algumas pessoas dirão Samária, tá? Samaria ou Samária. Não importa muito a fonética do negócio. Eu digo Samaria porque eu acho mais legal do que Samária. Não estou vendo acento no ar. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, me dá água para beber. Pois os discípulos haviam ido para a cidade comprar comida. Olha que interessante, né? Jesus, ele sabe muito bem quando que é um pastor que vai te ajudar, quando que é um irmão que vai te ajudar, quando é a igreja que vai te ajudar, mas ele também sabe quando o negócio é com ele. Meu Deus do céu, que dá vontade até de chorar de falar um negócio desse. Jesus, ele sabe tanto a sua dor, ele conhece tanto as suas necessidades, que Jesus, ele vai saber até quem usar para te ajudar. E às vezes, se não tiver ninguém apto para isso, se ninguém estiver entendendo a sua dor, se ninguém estiver entendendo o teu sofrimento, se ninguém estiver entendendo a sua necessidade, não se preocupe, ele mesmo vai. Ele sabia que a única pessoa que poderia falar com aquela mulher e ter carinho no olhar era ele. Os próprios discípulos não olhariam com amor. Por quê? Porque os discípulos ainda estavam no processo de conversão. O crente, quando entra na igreja, ele não é perfeito de um dia para o outro. Ele está sendo transformado dia após dia. Vocês acham que eu ou a minha esposa, por nós sermos pastores há um bom tempo já, nós somos perfeitos? Você está louco, filho. A gente está sendo tratado todos os dias. E Jesus sabia que os discípulos, sendo judeus, eles olhariam com olhos tortos para um samaritano. Veja bem, eu vou explicar geograficamente por que essa rixa entre os dois e vocês vão entender. O judeu foi invadido em determinado tempo pelo povo da Assíria. Lembra o rei Senaqueribe e o rei Ezequias, etc. Essa história toda aí do anjo que matou 180 mil, que mostrou a carta para a Arca da Aliança. Está lá a Primeira Reis, vai lá ler. Os assírios invadiram em determinado ponto Israel e eles tiveram filhos com as mulheres de Israel. E esses filhos que nasceram eram os samaritanos.
Então, o judeu tinha uma birra de samaritano, porque o samaritano ele tinha metade do sangue judeu e a outra metade assírio. Então, era um povo considerado impuro aos olhos do judeu. Então, os discípulos sendo judeus, eles já olhariam para essa mulher com os olhos estranhos. Segundo, eles já olhariam com os olhos estranhos por ela ser mulher. O machismo era muito forte entre os judeus. Eles não tinham entendimento de que a mulher é um vaso mais frágil para ser cuidado. E muitos deles usavam essa questão de vaso mais frágil para humilhar a mulher. E está errado. Jesus não veio ensinar isso. Então eles olhariam torto por ela ser samaritana, eles olhariam torto por ela ser mulher, e eles olhariam mais torto porque ela tinha vários maridos. Ela era uma mulher de má fama. Ela era uma mulher chamada aqui nos rodeios de Maria Breteira. E aí Jesus, sabendo tudo isso, ele manda os discípulos, vai comprar comida, sai daqui, que o negócio é comigo. Então ele muda o trajeto dele, ele chega num horário que não tinha ninguém, e ele quer falar com ela sozinho. É eu que quero tratar com você porque eu te amo, meu Deus do céu. E aí ela chega no verso 9 e fala assim, no verso 7, para a gente voltar, tá? Veio a mulher de Samaria a tirar água e Jesus disse a ela, me dá essa água, dá para beber? Pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como que pode você, sendo judeu, me pedir de beber a mim, que sou samaritana e mulher? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, filha, se conheceras o dom de Deus, se você conhecesse o poder de Deus, e quem é que está te pedindo, dá-me de beber, era tu que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus, você é demais, meu Deus do céu. Olha, eu tô com vontade de chorar. O que tá acontecendo comigo hoje? Meu Deus, deixa eu até tomar um chá. Nossa, que chá ruim. Graças a Deus pelo chá. Eu não gosto de chá, mas eu tomo porque a Eli disse que faz bem. Eu tomo. Meu Deus. Se você soubesse o poder de Deus e quem te pede, você que pediria água para ele. Então a mulher não entendeu, né? E olha no verso 11. Senhor, mas o senhor não tem nem balde para tirar água. O poço é fundo. Onde, pois, o senhor tem essa água viva? Ou és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Inclusive ele mesmo bebeu do poço, seus filhos e o seu gado. Olha como o ser humano é naturalmente idólatra. Essa mulher, ela idolatrava Jacó porque ele abriu um poço para ela. Eles são capazes de adorar o patriarca que abriu um poço, mas são incapazes de adorar ao Deus que deu a vida, o fôlego de vida. Meu Deus do céu. Mas enfim, aí Jesus estava provocando ela de um jeito bom. Ele estava fazendo ela pensar, ele estava questionando. Jesus, ele vai a fundo, ele é muito, muito bom de psicologia, né? É o psicólogo dos psicólogos. Ele ia lá no fundo dela, falou, filha, a sua necessidade está além dessa sede. O seu problema está além da falta de água. Eu estou te falando de uma carência de vida. Você não tem propósito de vida. Essa mulher já tinha desistido de viver. Essa mulher já não tinha mais propósito nenhum de vida. Ela não tinha esperança de nada. Uma mulher que tinha tanto marido, que ia sozinha buscar água. Qual era a esperança dela? Era servir o marido dela até morrer. Até a hora que ela morresse. E ela nem era casada com o cara. Ela estava junto. Por quê? Porque ela precisava de sustento. Aquela mulher provavelmente nem amava o cara com quem ela estava. Ela estava trabalhando para comer. Ela trabalhava para ter o que comer. E Jesus vai atrás dessa pessoa, você e eu, que somos perturbados e rejeitados, nós que não temos aceitação no mundo, a gente que é olhado pelos outros como estranho, é você que Jesus quer. Jesus tem uma queda por gente estranha, graças a Deus por isso. Senhor, mas o senhor não tem nem balde, e o poço é fundo, como é que vai tirar? Olha no verso 13, Jesus lhe responde, mulher, qualquer um que beber desta água do poço, tornará a ter sede. Mas qualquer um que beber da água que eu dou, esse nunca mais terá sede, porque a água que eu dou, além dele beber, tornará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Meu Deus, que Jesus está falando o seguinte, amada, se você beber do meu Espírito Santo de Deus, além dele satisfazer a sua necessidade de existência, além de você entender que você é amada e filha, e por ser filha, você é herdeira das promessas, todas as promessas que foram feitas para Abraão. Meu Deus, pause, eu preciso falar isso. Eu estava conversando com um rapaz hoje à tarde,
E eu falei para ele que ele tinha que crer nas promessas de Deus. E ele falou, mas Dani, Deus não fez promessas para mim. Eu falei, a sua fuça que não. A sua fuça que ele não fez promessas. A Bíblia diz em Gálatas 3, no verso 16, ela diz assim, e as promessas foram feitas para Abraão e o seu descendente. A Escritura não diz descendentes como dizendo de muitos, mas descendente no singular, pois é Cristo que ele está falando. Então Deus fez todas as promessas para Abraão, ó, em ti serão benditas todas as famílias na terra, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as promessas que Deus fez para Abraão, na verdade não foram para Abraão, foram visando o descendente que viria. E esse descendente que viria era Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, mais corretamente falando, o filho de Maria, que ela vem de descendência de Abraão. E aí esse Jesus, ele é o receptáculo das promessas. Todas as promessas feitas na Bíblia são para Jesus. E o interessante é que em Romanos capítulo 8 diz que nós somos filhos por adoção, e a partir do momento que nós somos feitos filhos, nós somos herdeiros das promessas. Herdeiros das promessas que são de Cristo. Então tudo que Deus promete para Jesus passa a valer para mim também, porque eu sou um com Cristo. E é isso que ele está falando para ela, fala assim, filha, quando você tomar da minha água, quando você receber do Espírito Santo, quando você se encher do Espírito Santo, você não vai só matar a tua sede de existência, mas você vai começar a abrir a tua boca e você vai falar do meu amor para os outros, e a água que matou a tua sede vai matar a de pessoas. E eu não estou falando de uma solução paliativa agora, não. Cura é maravilhoso, abençoar alguém com dinheiro também é maravilhoso, dar uma roupa, uma comida, dar um emprego para quem se puder, dar uma atenção para quem se puder, é maravilhoso, mas é para agora. O que ele está falando é de uma água que gera vida para a vida eterna. Jesus está falando de salvação. Quando ele fala assim, obras maiores do que as minhas vocês farão, ele não está falando necessariamente de curas, ainda que seja verdade. Ele não está necessariamente falando de expulsar demônios, ainda que seja verdade. Jesus está falando, oh, vocês vão salvar almas. Uma salvação de alma dura a eternidade. E é isso que ele está falando para ela. Meu Deus do céu, que fogo do Senhor. Disse-lhe a mulher, verso 15, Senhor, então me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e que eu não precise mais vir aqui tirar essa água. E disse Jesus, então vai, chama o teu marido e vem cá. E respondeu a mulher, mas eu não tenho marido. E respondeu-lhe Jesus, você disse bem, não tenho marido, porque você já teve 5. E o que agora você tem não é teu marido. Você está dizendo a verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Só porque Jesus acertou isso. Ele pode fazer tanto mais, né? Você já ficou surpreso com o milagre? A gente não pode ficar surpreso com o milagre. A gente tem que ficar grato pelos milagres, lógico. Mas, cara, Jesus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Às vezes a gente vê uma cura, meu Deus, que absurdo, que negócio sobrenatural. Gente, isso para Deus é um estalo de dedo. A gente tem que se alegrar, tem que glorificar, tem que dar glória a Deus, é um momento de festa. Mas como que você vai ficar surpreso, sendo que o seu Deus ele é poderoso, Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, não tem limites para o que Deus faz. Creia, seja ousado de crer, não ache que alguma oração sua é grande demais que Deus não possa atender, ou o seu pedido é grave demais para que Deus não possa atender, ou a sua necessidade parece que está longe. Nossa, Senhor, eu não estou nem vendo solução. Filho, para de ser trouxa. Creia de todo o seu coração. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa. Lucas 1:37. Para Deus não há impossíveis. E aí só por isso ela já ficou, meu Deus, você é profeta porque você acertou quantos maridos eu tive, né? Agora, aqui que tá o X que eu quero falar desse texto, ó. Engasguei, peraí. Ela fala assim no verso 20. Os nossos pais, ela tá falando para Jesus, né? Os nossos pais adoraram neste monte. E vocês dizem, vocês no caso judeus, né? Ela estava chamando Jesus de judeus. E vocês dizem que é em Jerusalém. Onde que se deve adorar? É no monte Gerizim, onde recebeu as tábuas das bênçãos, lá Deuteronômio 28? Ou eu devo adorar no templo, o templo de Salomão, lá em Jerusalém? Adora no monte ou adora no templo? Aonde que Deus está? Essa é a questão. Deus ele está no monte sagrado ou Deus está no templo? E agora? Aí Jesus vem para quebrar tudo. Jesus vem e fala assim,
Olha aqui no verso 21. E respondeu-lhe Jesus: mulher, creia que a hora vem, que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram aquele que vocês não conhecem. Nós, porém, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está falando dele mesmo. Olha só, verso 23. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura. O Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Gente, essa palavra é libertadora. Jesus, ele não diz: olha, para adorar a Deus, vá à igreja. Para adorar a Deus, vá no templo. Para adorar a Deus, vá no monte. Não. Jesus diz que se adora a Deus em espírito e em verdade. Amados, não idolatrem lugares. A igreja é um lugar santo quando os santos estão ali. Atos 17 diz que Deus não habita no templo feito por mãos humanas. Ele habitou temporariamente no templo, dentro da Arca da Aliança, temporariamente. Mas a partir do momento em que Jesus vem e paga o pecado, e ele sobe, ele derrama o Espírito Santo. E agora é 1 Coríntios 6. A dispensação da graça, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, a partir de Atos capítulo 2, o Pentecostes, o Espírito Santo permitiu que as criaturas fossem feitas filhos. Fomos feitos filhos. João capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 2. Tô com vontade de espirrar. Passou. E nós somos feitos filhos. E a partir do momento que nós somos feitos filhos, nós somos feitos templo do Espírito. Eu tô falando isso porque muita gente entende assim: preciso adorar a Deus, preciso ir pra igreja, preciso adorar a Deus, preciso ir para um monte, preciso adorar a Deus, preciso ir para uma... Não, você está enganado. Esses momentos são de comunhão, são de congregar, de se alegrar, de ouvir a palavra, de estar cantando louvores juntos, maravilha, mas não limite a tua intimidade com Deus ao dia de culto. É muito pequeno. A maior intimidade sua não é no culto. O culto é maravilhoso, tem que ir, incentivo todo mundo aí, ouvir palavra de Deus, pastores sérios, pelo amor de Deus, foge de igreja que fica pregando prosperidade, foge de igreja que fica vendendo objeto ungido, foge de igreja que fica fazendo campanha de dinheiro, metade do culto fala de dinheiro, foge desses lugares, foge de pastor lobo. Mas isso é maravilhoso, só que o que Jesus ele quer falar é que a intimidade com ele se dá em espírito e em verdade, é todo dia. É todo dia, você não tem... Esqueça da sua vida. Agora é meu momento gospel, agora é meu momento religioso, agora é minha vida secular. Minha vida religiosa e minha vida secular. Não existe mais duas vidas. Para quem crê, é uma coisa só. O meu culto começa no momento em que eu acordo e termina nunca mais, só quando Jesus voltar. Porque até quando eu estou dormindo, a Bíblia diz no Salmo 121 que enquanto eu estou dormindo, não dorme o que me guarda. Então o culto começa quando eu acordo no primeiro dia que eu creio. Pof, esse é o culto. E não termina nunca mais para aquele que crê. Por quê? Não é no domingo. Domingo é um momento, mas Deus não está ali. Ele está porque os santos estão ali, mas os santos saindo da igreja, a igreja fica um prédio vazio. É um prédio vazio, Deus não tá... Você imagina, meu Deus, tem gente que pensa isso, que você vai na igreja domingo, aí Deus tá lá todo feliz, meu povo, aí o povo adora, e vai embora, ele fica lá sentadinho durante a semana, chupando o dedo, esperando o domingo, no outro domingo para você voltar, porque afinal de contas Deus é ali é a casa de Deus. Você tá enganado, filho. Ali é a casa de Deus quando os santos estão reunidos ali, porque daí onde dois ou mais estão, ali Jesus se faz presente. E o incrível é que quando você entende isso, você fica liberto dessas religiosidades de, meu Deus, agora é o meu momento sagrado, agora eu vou pro culto. Aí a pessoa se arruma, toda gospel, bonitinha, adora a Deus, maravilha. Mas quando sai de lá, o culto não termina. O culto nunca termina. Segunda-feira é culto, terça-feira é culto, quarta-feira é culto, quando eu acordo é culto, quando eu tô no banho é culto, quando eu tô comendo no almoço é culto, quando eu tô andando de carro é culto, quando eu tô na fila do banco eu tô no culto, sempre
sempre eu estou cultuando ao meu Senhor, porque a minha vida passa a ser uma igreja, eu passo a ser a igreja, eu passo a ser testemunho vivo, eu e você, nós somos púlpitos ambulantes. E não é só com palavra, não, é com atitude também. Esses dias eu mandei lavar meu carro e eu tava orando. Gente, como Jesus é incrível. E eu estava orando, dizendo assim, pai, eu queria tanto que as pessoas vissem Jesus em mim, na minha esposa, pai. Eu queria tanto que as pessoas percebessem mais Jesus em nós, pai. Porque não tem prazer maior do que falar de Jesus e viver Jesus. Gente, é maravilhoso. Quando você toma da água da vida, você não consegue mais ser igual. E eu orando desse jeito mesmo, exatamente assim, Senhor, eu queria tanto que as pessoas vissem Jesus em nós. E eu desci para esperar o moço que tinha lavado o carro e estava trazendo, porque o carro estava puro barro. Aí eu estava lá embaixo esperando, eu desci, porque a gente mora no 5º andar, aí eu tava lá na portaria esperando, assim, aí passou um casal de vizinhos que acabaram de se mudar, vizinhos nossos aqui, um casal do Rio de Janeiro, um rapaz, um casal bonito, sabe? E sempre que eu vejo eles, eu brinco com eles, a paz, casal bonito, tudo bem, aquela simpatia que todo crente tem que ter, né? E aí eu sei que eu tava lá embaixo, e ela desceu, aí eles desceram, eu falei, ô, casal bonito, e eles passaram. E eu fiquei quietinho ali esperando, daqui a pouco ela voltou. Deu 5 segundos, ela voltou, pegou na minha mão, aí ela falou assim, olha, bonito é você e tua esposa. Casal bonito é você e tua esposa. Vocês estão sempre bem-humorados, vocês sempre são educados, olha, vocês evangelizam com a vida. E foi embora. A hora que ela foi embora, eu falei, ai, Jesus, que da hora, meu Deus, glória a Deus, cara. Você tá entendendo? Nós passamos a ser igreja, nós passamos a ser o culto, nós passamos a ser testemunho vivo, as pessoas vão olhar para nós e ver Jesus. Se as pessoas, essa é a promessa, que nós tomaremos da água da vida e nós jorraremos essa água que vai para a vida eterna. Essa é a promessa. Ah, Dani, você tá falando que não é mais para ir na igreja? Claro que não falei em nenhum momento isso, mas eu tô falando para você não limitar a tua adoração a Deus para um culto de domingo ou um culto de terça, enfim, durante a semana. O teu culto, a partir do momento que você crê, ele começou e ele não termina enquanto Jesus não volta. É isso que você tem que entender. Adorar ao Pai é em espírito e em verdade, é ali no interior, ó. Não é para os outros verem, não é para dar show, não é para ninguém te aplaudir, é para você ali no seu coração, ó, desejar o Senhor Jesus como quem, como a Bíblia fala, a corça que deseja por águas, a corça sedenta. Corça é um tipo de cervo, um veado, não com I, um veado com E. Que mora nas montanhas, e a montanha cheia de pedra, difícil achar água, então ela tá com sede. Assim como a corça anseia por águas, assim, Pai, a minha alma anseia por ti, e você desejar, Espírito Santo de Deus, Jesus fala comigo, me usa, me abençoa, me guarda, Pai, porque eu não tenho outro prazer além de ti, o Senhor é o meu tesouro. Isso é adorar o Pai em espírito e em verdade. Você já curtiu esse vídeo? Eu não tô vendo, você não curtiu e não compartilhou. Se não curtiu e compartilhou, como é que vai ter mais gente vendo? Você quer guardar a palavra só para você? Senhor, obrigado pela palavra de hoje, obrigado por cada um dos que assistiu, Pai. Obrigado que essa semana seja uma semana abençoada na nossa vida, que nós sejamos realmente, Pai, fontes de água viva na vida dos nossos irmãos, Pai. Nos permita ser usados, Pai, para te servir, Pai, para te glorificar, que o mundo veja o Senhor em nós, Pai. E assim nós seremos cada dia mais alegres e felizes e satisfeitos. Obrigado, Deus. Amados, como sempre, tenho que terminar falando. Essa obra não tem manutenção de nenhuma igreja nos abençoa, nenhuma igreja mantém. Que mantém são vocês que assistem. Se você quer ser um dos poucos corajosos que participam dessa obra de nos abençoar, me manda um e-mail. Eu vou escrever aqui, ó, daniel.saad@uol.com.br. Você vai receber as crônicas. Eu te mando as crônicas, são textos que você vai gostar muito de ler, eu tenho certeza, e lá no final tem os dados. Se você não quiser abençoar e não puder, não tem problema, eu te mando a crônica do mesmo jeito, com maior alegria, mas faça parte. Se você for abençoado, abençoe de volta, e a obra não para, em nome de Jesus. Amo vocês. Essa semana vai ser semana de bênção, em nome de Jesus. Encerrar.